Vamos então agora falar de operadores condicionais, que é justamente um dos conceitos mais importantes de programação. Para ilustrar isso, eu peguei essa imagem aqui do Super Mario. Vamos imaginar que no meio da partida aqui o Mario está caindo e aqui só tem duas situações possíveis. Ou ele cai na plataforma, sobrevive sem nenhum problema, sem nenhum arranhão, ou ele cai no buraco e perde uma vida. Então, aqui a gente tem duas situações possíveis. E se a gente estivesse programando um jogo do Mario, como é que a gente poderia refletir esse tipo de coisa no nosso código? Para isso, a gente pode usar justamente esse tipo de operador condicional e fazer um código que mais ou menos vai dizer para a gente o seguinte: se o Mario cair no buraco, então perde uma vida. Caso contrário, eu nem preciso nesse momento me preocupar com isso, pois se ele não cair no buraco, ele vai cair na plataforma, vai ficar vivo sem nenhum arranhão e o jogo vai seguir normalmente. Então o que eu quero refletir no código é justamente isso. Se o Mario cai no buraco, então perde uma vida. Então observem bem que nesse momento eu estou deixando bem claro uma condição. Algo precisa acontecer para o Mario perder uma vida. A condição que eu defini aqui justamente é o Mario cair no buraco. O Mario caiu no buraco, essa condição é verdade? Se ela for verdade, então ele vai perder uma vida. Aos pouquinhos a gente está se aproximando do que realmente o Python faz. Eu vou deixar isso aqui comentado, né? Porque não vai ser código de fato. Então, se condição for verdadeira, então faça algo, né? Execute algo. No caso ali vai ser o Mario perdendo uma vida. Vamos começar a tirar isso desse português que a gente está escrevendo e transformar numa espécie de um Pythonês. No caso do Python não existe o se, em inglês a gente está falando de if. No caso aqui eu coloquei parênteses para deixar bem claro que tem uma condição ali, mas não necessariamente precisa. Não vai ter o então, vai ter dois pontos. Então eu vou apagar esse então aqui. E o faça algo vai ser efetivamente o que a gente quer fazer. Então agora eu estou dizendo se esse cara aqui for verdade, então a condição aqui for verdade, então, dois pontos. A partir desses dois pontos, eu aperto Enter, e o que vem nessa linha de baixo é o que vai acontecer se essa condição aqui for verdade. Esquecendo um pouco agora o exemplo do Mario, vamos pensar num exemplo aqui mais de código. Se 100 for maior do que 5, e obviamente isso é verdade, pois 100 é maior do que 5, então mostre uma mensagem na tela. Por exemplo, verdade, 100 é maior do que 5. E vamos rodar esse código aqui. O que vai acontecer? Apareceu a mensagem, verdade, 100 é maior do que 5. O que o Python fez aqui? Como eu coloquei o if, aqui eu estou realmente testando se uma coisa é verdade ou não, e se essa coisa for verdade, vai acontecer o que vem aqui depois dos dois pontos. Se esse cara aqui for falso, por exemplo, eu vou trocar ali, 100 menor do que 5 é mentira. E eu rodar esse código, lá não aparece nada. Por quê? Porque eu só vou executar a ação que vem aqui depois dos dois pontos se essa condição aqui for verdade, e ela não é verdade mais. Então a gente agora está começando a entender o que um operador condicional executa. O que talvez você já tenha batido o olho e esteja achando um pouco esquisito é esse espacinho aqui. O Python ele se preocupa muito com algo que a gente chama de indentação, que é justamente, basicamente esses espaços aqui que, porventura, aparecem ao longo do nosso código. Tudo que vem aqui depois desses espaços só vai acontecer, ou seja, isso aqui só vai acontecer se essa condição for verdade. Se eu digitar um código aqui embaixo que não tem aqueles espaços, então ele não vai mais fazer parte do if. Eu vou colocar aqui, por exemplo, não faço parte do if. Vamos rodar esse código aqui. E realmente apareceu ali, não faço parte do if. Por quê? Porque se 100 é menor que 5, 100 menor do que 5 é mentira. Então, eu vou ignorar
esse código que tem esses espaços aqui, essa indentação. E ele executa esse código aqui normalmente, né? Ele não faz parte do if. Agora, se eu apertar Tab aqui, adicionar esses espaços, agora aquele print faz parte do if, né? Então, para o Python, para eu saber se uma parte do código vai ser executada, né, seguindo essa condição, isso vai depender dessa indentação, desses espaços. Para deixar isso bastante claro, ó, vou tirar os espaços ali, não faço parte do if. E aqui embaixo vou adicionar, faço parte do if. Vou rodar, vai aparecer só, não faço parte do if. Por quê? Porque essas linhas de código que tem essa indentação estão sendo ignoradas porque essa condição é falsa. Agora, se eu mudar ali 100 maior do que 5, então essa condição é verdade. Se essa condição é verdade, então eu vou executar essas linhas de código que estão indentadas, e tudo vai aparecer. Verdade, 100 é maior do que 5. Faço parte do if. E depois o não faço parte do if. Então agora, para resumir, com tudo isso que a gente acabou de ver, um operador condicional, no caso o if, ele vai testar se uma condição é verdade. Se a condição for verdade, então tudo que faz parte desse bloco do if, ou seja, tudo que está indentado, vai ser executado também. Se essa condição for falsa, que eu acabei de mudar ali, então todo esse bloco que faz parte do if, esse bloco que está indentado, ele vai ser ignorado, ele não vai ser executado, e essas linhas de código aqui não vão aparecer. Então, isso é uma característica, vamos dizer assim, única do Python. Para eu definir o que faz parte de um operador condicional if, ou seja, para eu definir o que vai ser executado dependendo dessa condição, eu preciso me preocupar com essa indentação, com esses espaços. Vamos fazer até um outro exemplo aqui para ver se isso fica bastante claro. Por exemplo, vamos criar uma variável aqui, nome, Lucas. Se o nome for igual a Lucas, e obviamente será, pois eu criei uma variável que armazena o valor Lucas e estou comparando. O valor dessa variável é igual a Lucas, então, aí nota que eu aperto Enter e já fica indentado, né? Seja o idle, seja o collab, por padrão, quando você define os dois pontos e aperta Enter, ele já entende que você vai definir algum código, alguma instrução que vai fazer parte desse bloco do if que a gente chama. E aí eu vou colocar ali o nome entrei no bloco do if. O nome, a variável nome guarda o valor Lucas, alguma coisa assim. Aí eu já apertei Enter ali, estou na próxima linha. Eu quero que a partir de agora o meu código não faça mais parte desse bloco do if, ou seja, ele não seja executado se aquela condição ali, enfim, né, se aquela, eu não quero mais a partir desse momento que o código que eu for escrever seja executado quando aquela condição for verdade. Então eu aperto, eu apago aquele espaço ali com backspace. Então a partir de agora eu não tenho mais esse espaço, aquela indentação, então já não faço parte do if novamente. Vou rodar ali. Entrei no bloco do if, a variável nome guarda o valor Lucas. E vamos supor que eu mude ali para Bianca. Na hora que ele comparar ali, ele vai ver se o valor Bianca, guardado dentro da variável nome, Bianca é igual a Lucas. Não vai ser verdade, né? Aquilo vai ser mentira. Então, eu não vou entrar nesse bloco do if, vou ignorar esse bloco do if, e ao rodar, aquela linha de código ali foi ignorada. Agora, um ponto que é essencial quando a gente fala de if é que a gente também pode considerar aqueles operadores lógicos AND e OR que eu falei antes. Então, por exemplo, vou fazer um if aqui. 10 é maior do que 5? Verdade. E, ao mesmo tempo, 100 é menor do que 0? Isso é falso, né?
10 maior que 5, verdade. E 100 é menor que 0, isso é falso. Então, não vou entrar aqui, pois ele vai analisar essa expressão lógica como um todo. Como a gente viu até pelo vídeo passado, isso é falso. E se uma condição é falso, eu não entro no bloco do if. Olha lá, vou rodar o código, não vou entrar aqui. Ao mesmo tempo, vamos criar agora uma condição que faz com que a gente entre. Eu vou trocar aqui por ou. Trocando por ou ali, tudo muda de figura, pois 10 maior que 5 é verdade. Esse cara aqui continua sendo falso, mas no ou basta um ser verdade para toda a condição ser verdade. Então, vou entrar aqui. Vamos rodar e, de fato, vou entrar aqui. Não deixe de fazer algum exercício que eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo.